Os municípios piauienses de Baixa Grande do Ribeiro e Santa Filomena estão entre as 40 cidades onde o impacto das queimadas é mais alto. As mudanças climáticas e a expansão da agropecuária tendem a agravar o problema. Vamos conferir na reportagem. Os incêndios florestais aumentam no mundo inteiro. Nos últimos anos, as queimadas descontroladas devastaram áreas extensas do Pantanal, Amazônia e do Cerrado. As cidades do Piauí estão entre os 40 municípios onde o impacto do fogo é mais alto. Especialistas avaliam que este aumento no número de incêndios nas florestas do país deve estar associado a uma combinação entre as mudanças climáticas e o aumento do desmatamento, devido ao enfraquecimento das políticas ambientais. Uma notícia nada boa para o futuro é de que a situação tende a se agravar com a expansão da agropecuária e a continuidade das mudanças no clima. O que a gente fez foi reunir dados históricos, dos últimos 19 anos para tentar analisar quais locais estavam sofrendo mais incêndios, incêndios mais intensos, incêndios que geram áreas queimadas maiores, ou seja, incêndios mais impactantes. E aí a gente criou um mapa para poder mostrar quais locais do Brasil enfrentam mais esses incêndios. E a gente descobriu que o que está associado a isso, principalmente, são o clima. Então, temperatura e umidade interferem diretamente nisso se o incêndio vai acabar tendo grandes proporções ou não. E fatores relacionados ao desmatamento, principalmente relacionados à expansão agropecuária. Isso está muito associado a esses incêndios. E aí, vendo essa ligação desses fatores, a gente acabou percebendo que isso está ligado tanto a eventos, na qual, por exemplo, um proprietário rural vai fazer uma queima na propriedade dele para rebrota de pasto. Isso perde o controle. Então, não é que ele tinha intenção de que fosse causar um incêndio, mas o que acontece é que ele faz esse fogo, aí esse fogo se espalha. E existem os casos também de crimes intencionais, de que a pessoa foi lá e colocou fogo intencionalmente, por exemplo, numa unidade de conservação. Pesquisadores do Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade de Brasília e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, investigaram as causas dos incêndios nos biomas brasileiros, seus impactos na vegetação nativa e tendências futuras. O estudo quantifica a influência dos fatores climáticos, uso da terra, desmatamento e vegetação seca, que atua como combustível ao fogo na ocorrência de incêndios na Amazônia, Pantanal, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. O estudo mostra ainda que a vegetação nativa, sobretudo as formações florestais em todos os biomas, está sendo fortemente impactada pelo fogo, perdendo como resultado sua capacidade de regeneração devido à recorrência do fogo. O resultado desta pesquisa deve servir de base para ambientalistas, ativistas e para gestores, principalmente no que se refere ao compromisso internacional, no cumprimento de ações voltadas para a preservação do meio ambiente. Vão ser necessárias medidas políticas em várias esferas, desde medidas mais, vamos dizer assim, globais, por exemplo, de políticas públicas para redução de emissões de gases de efeito estufa, até políticas mais locais, no sentido de reforçar brigadas de incêndio, reforçar manejo e prevenção de incêndios, e políticas também voltadas para fiscalização, para evitar esses incêndios criminosos e também para conscientização e auxílio. Se o produtor rural vai fazer o fogo na propriedade dele, ele tem algum tipo de apoio para saber a época certa de fazer o fogo, como fazer, para que não perca o controle dessas queimas. Mas, junto com isso, esse projeto está num escopo maior, de um projeto que a gente conduziu nos últimos 3 anos, que foi o FIP Cerrado, que nesse projeto a gente construiu uma plataforma que faz previsões de dado que já tem um foco de incêndio que o satélite detectou. A gente tem um modelo online que ele faz a previsão em tempo real.
E aí as brigadas podem usar esse modelo para guiar o combate. Então, saber para onde que elas devem ir, o que pode esperar, se aquele fogo pode acabar resultando num grande incêndio ou não. E isso está auxiliando principalmente unidades de conservação no Cerrado para poder tomar essa medida. Propostas voltadas para a conscientização e orientações em relação ao perigo das queimadas estão entre os pontos considerados fundamentais para a questão que envolve as consequências dos incêndios florestais. Esse conhecimento popular, esse conhecimento tradicional das queimadas, que são utilizadas, né, tanto para a rebrota do pasto, quanto para preparar o terreno para a produção agrícola, ele é muito importante. Só que os produtores, e isso a gente já teve conversas, inclusive, com produtores aqui da região de Minas, né, que muitos deles estão percebendo, e eu acho que vários deles vão ter isso como experiência própria. Eles estão percebendo que a época que eles tradicionalmente colocavam fogo para rebrota e tudo, ela está mudando, a coisa está mudando porque o clima está mudando. Também. Então, o principal é não fazer no mesmo período que eles faziam, tentar fazer num período mais próximo ao período que está com chuvas, porque aí você não tem uma expansão tão grande, né, do fogo. E é fundamental também, e aí é uma questão mais de política pública, que seja o município, seja o estado, ou até o governo federal, dê suporte a esses produtores no sentido de dar orientação. As brigadas de incêndio, elas têm muita experiência com isso. Toda a publicação em si, ela está disponível online, né? Por ser uma publicação científica, ela está, lógico, em inglês, mas ela é gratuita, todo mundo pode fazer o download dela e ver os dados. Mas a gente tem também um vídeo em português explicando o que foi feito na publicação, mostrando os nossos resultados. E a gente tem também um texto em português resumindo a publicação, explicando qual a proposta dela, como foi feita e quais os resultados principais. E, além disso, tanto para produtores rurais quanto para quem tiver interesse, para o Cerrado brasileiro, se a pessoa entrar em www.csc.fmg.br/FIPCerrado, a pessoa tem acesso aos resultados do modelo online, que roda todo dia, 3 vezes ao dia, fazendo previsão para o Cerrado inteiro dos incêndios. Então, a pessoa pode ter uma noção do que está acontecendo, como que está, qual que é o risco de um determinado incêndio se expandir, praticamente real.